Ora, aí estamos nós, mais um podcast Gen Talks. Hoje é o quarto, ok? E temos aqui gente nova, que eu gosto é de ver gente nova. Temos aqui duas caras novas, que para mim não são novas, porque são da nossa super equipa da Genesis. Temos a Cíntia e temos a Maria. Cíntia, explica-nos o que é que tu fazes na Genesis, só para nós ficarmos a saber. Eu já sei, não é? Mas Alô. vamos fazer de conta. Então, eu trabalho na parte da comunicação, tanto com parceiros como também externa, mas também interna, aqui em conjunto com a Maria, que faz parte dos recursos humanos e também vai explicar um bocadinho o que é que ela faz. Fazemos algumas iniciativas internas aqui para os nossos colaboradores, fazemos eventos, fazemos coisas online, tudo para que se sintam parte da equipa e que estejam integrados, considerando também o tema que vamos falar aqui. Vou já dar aqui um bocadinho do cheirinho o que é que vamos falar, que é o trabalho remoto, e portanto isto faz todo o sentido para que continuemos a trabalhar em equipa, para que continuemos a fazer parte da mesma empresa e sentirmos realmente como uma família, que no fundo é aquilo que também queremos ser. Ótimo. E a Cíntia trabalha também muito comigo, ou seja, ela sabe a dor que é, eu esqueço-me de tudo a toda hora. É o normal, não é, Cíntia? É verdade, Maria, é verdade. explica-nos o que é que uma pessoa de recursos humanos como tu faz, que eu ainda hoje não percebo muito bem. Então, olá, eu sou Maria, trabalho aqui no Departamento de Recursos Humanos da Genesis. Então, aqui nós o que fazemos nos recursos humanos é tratamos das admissões, ou seja, contratos, todas essas burocracias quando um colaborador entra. Também fazemos o onboarding, que é muito importante, e hoje em dia também no trabalho remoto é essencial que os colaboradores também sintam que nós estamos aqui, então nós gostamos de fazer sempre o onboarding. Tratamos de seguros, também trabalhamos aqui com a Cíntia, em colaboração com a Cíntia e também com o Miguel, para a comunicação interna, como a Cíntia já disse, e depois também os eventos, e temos uma data de outras coisas aqui que nós fazemos nos recursos humanos. Altamente. Já agora, para quem não sabe, temos aqui muita gente que nos assiste que ainda são estudantes ou estão a pensar em trabalhar para a área da IT. O que é o onboarding? Então, o onboarding é, ou seja, depois de todo o processo de admissão, ou seja, recrutamento e seleção, nós tratamos todas as burocracias de contrato, fazer o contrato, enviamos para o colaborador para eles analisarem, para ver se está tudo ok, se têm questões, e depois colocamos a data de entrada no contrato. Dias antes, 2 dias antes do colaborador entrar, nós fazemos uma sessão de onboarding, e nessa sessão de onboarding nós damos as boas-vindas aos colaboradores. Explicamos também quais são as ferramentas que nós utilizamos aqui na Genesis, mostramos muito da nossa cultura, porque nós sendo remotamente gostamos de apostar da nossa cultura. Está tudo ok? Está tudo ok, houve aí um momento de break, mas podes continuar, estás à vontade. Ok, boa. Então, como nós estamos a trabalhar muito remotamente, nós gostamos de mostrar a nossa cultura, mostrar aquilo que nós vamos fazendo, iniciativas que nós vamos fazer ao longo do ano, como por exemplo, no Dia da Criança este ano enviámos um saquinho de crianças um saquinho de gomas para todas as crianças, os filhos dos nossos colaboradores aqui na Genesis, e temos assim então uma data de iniciativas que nós mostramos aos nossos colaboradores. Também falamos mais detalhadamente de muitas outras coisas que nós temos aqui na Genesis para oferecer aos nossos colaboradores, e depois tiramos dúvidas que eles tenham, que é sempre normal haver dúvidas, porque sabemos que é muita informação a acontecer nas primeiras semanas, e pronto, é isso. Basicamente é isso, é uma sessão de acolhimento. Boa, sessão de acolhimento, acho que é um bom resumo. Mas eu já agora vou fazer uma queixa, ok? Eu não recebi as gomas. Pois. Isto não pode ser, porque eu vi as gomas, eu queria as gomas, eu não recebi as gomas. Se é só para as crianças, eu me sinto-me excluído. Eu sou uma criança, por isso, bem, nós hoje queremos aqui falar sobre a questão do trabalho remoto. O que é bom, o que é mau, e também a razão pela qual fui buscar estas pessoas em particular, porque primeiro, a razão óbvia, Maria, recursos humanos, portanto, é a pessoa que mais lida com o pessoal todo, quando as pessoas se querem queixar de cenas, vão à Maria. E temos a Cíntia, que trata toda a comunicação interna e também ajuda com os eventos, etc. Portanto, são as duas pessoas ideais para falar sobre isto. O que é engraçado neste momento é que, por causa da pandemia, principalmente em Portugal, mas no resto do mundo todo, mas acho que Portugal era muito mais fechado ao trabalho remoto que os outros países, assim, falando genericamente, não é? E
fomos forçados um bocado, muitas empresas, estou a dizer como país, a abrir a hipótese ao trabalho remoto. No entanto, e a coisa curiosa, é que a Genesis já era de trabalho remoto já antes da pandemia. Claro que não é remoto para todos, porque algumas pessoas têm que estar em cliente, têm que estar num projeto. Então, basicamente é remote first. Sempre que possível, se a pessoa se der para escolher como deve ser, a pessoa escolhe trabalho remoto se quiser, se não quiser. Tem escritórios em Lisboa que, já agora, eu tenho pena de ser de Braga porque eu gostava de visitar mais vezes. Pá, não dá. Não ficava-me cara a viagem, ainda por cima a gasolina está cara. Mas nós já éramos remoto antes, ou seja, nós já temos alguma experiência, já temos algum tato, porque já vão há alguns anos. Portanto, não foi alguma coisa que teve que ser forçada e tivemos que nos adaptar rápido, foi uma coisa que foi pensada, foi deliberada. No entanto, Exato. claro que também isto não vem com desafios, então também é interessante nós falarmos sobre isto, e nós na Gênesis sempre fomos muito abertos com tudo. Nunca tivemos problemas em falar sobre os desafios que também traz. E uma das coisas e a razão pela qual também quisemos falar sobre isto agora é porque sempre parece que o Elon Musk, não é? Que sempre, nós somos uma empresa de tecnologia, por isso é normal, estamos a par, mas sempre que o Elon Musk diz alguma coisa, dá o drama pelo mundo todo. E ele recentemente disse que trabalho remoto é para as pessoas que gostam de fazer de conta que não trabalham. Isso aqui causou um grande problema e nós, obviamente, não concordamos com isso. E agora, pelos vistos, saíram uns artigos científicos que comprovam parte do que ele disse. Isto aqui só muito rápido. Aquilo que eu, na minha opinião, estou a descobrir é que o trabalho remoto não é perfeito. Surpresa, não é? Da mesma forma que o trabalho presencial não é preciso, não é perfeito. Mas aquilo que eu queria perguntar, se calhar vou começar pela Cíntia. Cíntia, tu já trabalhaste full-time, não remoto. Exatamente. E agora estás remoto. Já agora, eu não sei mesmo a resposta a isto. É a primeira vez que estás remoto? Portanto, durante a pandemia houve aquele período, obviamente, em que estivemos remotos sim. e, portanto, aí também a empresa em que eu estava anteriormente se adaptou e deu essa possibilidade aos colaboradores. No entanto, o negócio era bastante presencial e físico e, portanto, obrigava que assim que as coisas estivessem mais abertas Pois. e os clientes também estivessem mais presenciais, também toda a equipa tinha de estar presencial, o que faz todo o sentido. Portanto, eu já tive a experiência de estar totalmente presencial, mesmo depois da pandemia, e de estar totalmente remota agora com a Genesis. Também tive a experiência de intermédio, ou seja, híbrido, em que tinha de estar algumas vezes no escritório e outras vezes poderia escolher estar em casa. E, na verdade, agora na Genesis é o que eu faço também, uma vez que sou aqui da zona de Lisboa, e, portanto, muitas vezes vou ao escritório e estou com os colegas, dá para combinarmos um almoço, dá para bebermos café juntos, o que é também muito interessante, porque lá está, fortalece aqui o espírito de equipa. Claro que isto então acaba por ser 1, 2 vezes por semana e o resto da semana estou em regime de remoto, porque acaba por também facilitar bastante aqui a concentração no trabalho, o foco, a produtividade. Também tenho a certeza que vamos falar um bocadinho sobre isso mais à frente, mas essencialmente é isso que sinto, sim. Mas diz lá a verdade. Sentes que estás a fazer de conta que trabalhas agora que estás remoto? Não, na verdade, eu acho que vários estudos comprovam que as pessoas até trabalham mais e muitas vezes têm dificuldade em gerir até os horários, porque uma vez que não têm que sair de casa àquela hora, estar em frente ao computador àquela hora e sair àquela hora para ir para apanhar o trânsito, muitas vezes para voltar para casa, acabam por não ter muitas noções de quais é que são os horários. Estabelecer limites, não é? Dizendo, olha, a partir daqui não trabalho mais, não é? Pois. E realmente isso é, lá está, uma das questões, como tu disseste, o trabalho remoto não é só benefícios e coisas maravilhosas, também tem os seus desafios e a pessoa tem que ser um bocadinho mais autodisciplinada nesse sentido, também para ter o seu tempo contabilizado e também de ser produtiva, porque também trabalhar demais acaba por ser contraprodutivo, não é? Claro, mas tu achas que logo à primeira deste-te bem, que não tiveste tipo desafios, não te sentiste, imagina, sozinha ou distraída, com as distrações por casa? Na minha perspectiva, depende muito de pessoa para pessoa e também um bocadinho da personalidade da pessoa. Sem querer parecer muito Mas eu self-conscious concordo ou contigo. demasiado. Depende de pessoa para pessoa. Isto não há uma regra one size fits all. Tipo, não há um molde, Exato. já não, olha, é igual, vamos fazer isto para toda a gente. Eu não acredito nisso. E realmente acho que depende de cada pessoa como é que organiza o seu dia, como é que organiza as suas tarefas e como é que organiza o seu trabalho e se realmente resulta essa forma autogestão ou se seria melhor ter alguém a gerir o seu trabalho por si e, portanto, a pessoa foca-se efetivamente no que tem que fazer sem se preocupar com o resto. Pronto, no meu caso, confesso que para mim foi fácil, não tive qualquer problema, eu também já tinha sido freelancer antes de trabalhar na empresa anterior, portanto também já organizava o meu tempo, o meu dia, os clientes, etc. Portanto já tinha essa experiência e, portanto, depende muito, lá está, mas para mim foi tranquilo, sim. Mas imagina,
nós aqui na Genesis não fazemos algumas empresas, nada contra, são metodologias, tem mesmo uma forma de quase picar o ponto, não é? Entras no software e tu tens de estar lá e tens que mexer o rato X tempo para garantir que as pessoas estão no PC. Aqui nós não há esse controle. Ou seja, está Sim. muito na responsabilidade do colaborador de ser, não é? De garantir que dá as Sim. suas horas à empresa, das quais tem o vencimento para isso, não é? Tu tens Nós algum aqui, método? O que é que tu usas para saber? Olha, hoje fiz um trabalho fixe para a Genesis. sim. Como é que tu sabes isso? Então, a primeira parte da tua questão, eu queria só ressalvar que realmente nós aqui, na nossa cultura, nós confiamos bastante nas pessoas e acho que não faz sentido de outra forma, daí não termos de picar o ponto, de fazer a cronometragem, não é? Das horas que cada um trabalha. Aqui trabalhamos muito por objetivos e por entregas, não é? E, portanto, desde que a pessoa tenha o seu trabalho em dia, tenha as suas entregas feitas, portanto, estamos completamente à vontade no que toca a tempos, não é? E, portanto, a partir daí o colaborador, lá está, faz a sua gestão, a autogestão e acaba por não ter essas questões de ter de demonstrar, não é, as horas de trabalho ali ao minuto, não é? Claro que lá está, o trabalho dado é consoante as horas previstas, não é? Para desempenhar essas tarefas. No meu caso pessoal, eu funciono muito, lá está, por tarefas, não é? Por organização do que é que vou fazer em cada dia, em cada horário, não é? O bloco da manhã faço determinada coisa, o bloco da tarde faço outra coisa e, portanto, tenho estas coisas previstas. Claro que existe sempre tempo para coisas de última hora, para imprevistos, portanto, e lá está, também há tempo para já contabilizado para isso. E lá está, como funcionamos muito por entregas, acabo por ter essas entregas e acabo por funcionar Ou seja, muito muito. por objetivos, não é? Tipo, Sim, sem pensas mais dúvida. nos objetivos da semana e vais garantindo que os entregas. Exatamente, Mas tu exatamente. imagina, a forma como eu trabalho, por exemplo, se há um dia que a minha cabeça está em água, não funciona, não é? Eu nesse dia tento não me forçar muito a trabalhar, porque eu sei que mesmo se fizer trabalho não vai sair muito bem, que é um trabalho, o meu e o teu, pelo menos, tem muita criatividade É isso. envolvida, e há dias que não dá. Eu, então, se calhar, compenso no outro trabalho, faço umas horas extra. É isso que tu fazes ou fazes Sim, diferente? sim. Não, basicamente eu sinto que a produtividade não é sempre igual em todos os dias e acho que devemos também ouvir o nosso corpo, digamos assim, e se realmente não estamos num dia completamente produtivo, devemos focar em fazer se calhar tarefas mais pequenas, fazer coisas mais do dia a dia e não fazer coisas tão em que tínhamos de estar 100% focados, não é? E que realmente Claro. exigem muito de nós, da nossa criatividade, da nossa cognição, não é? E, portanto, acho que quando temos essa possibilidade de alterar, então, lá está, o bloco de tempo que eu tinha alocado a uma coisa que não está bem a resultar, se calhar trocar com outro bloco e fazer uma coisa que não exige tanto mentalmente para que essa coisa também fique feita e aproveitar o tempo da melhor forma. Mas isto também depende muito da área para a área. No nosso caso, nós temos aqui uma área criativa que realmente tem esta facilidade. Existem outras áreas que não é possível, pronto, Pois. e acho que os próprios managers devem ter em consideração que a pessoa também não está sempre a 100% e ter aqui alguma compreensão e compaixão e ajustar também um bocadinho as entregas se o colaborador for falar com os managers e disser que realmente naquele dia não se sente tão bem e que a sua produtividade obviamente não vai Sim, corresponder sim. ao Nós normal. aqui, aliás, uma eu, como pronto, muitos sabem, eu eu faço umas horas na Genesis, não estou full time como está a Maria e está a Cíntia, mas uma das coisas, das formas como nós temos para garantir que estamos sempre todos na mesma linha, temos semanalmente reunião para isto, semanalmente reunião para aquilo, para ver o ponto de situação, as PDS, para ver o ponto de situação, como é que nós estamos. E é engraçado porque eu sinto mesmo à vontade, e não estou a tentar acabar a empresa só porque estamos num podcast da empresa, atenção, eu estou mesmo a ser honesto. Acho que é mesmo fixe, e a Cíntia, estou a apontar aqui, mas aqui não, isto está a mirror. A Cíntia também estava lá, estávamos a falar com o nosso CEO, não é? Que é a pessoa com quem nós delegamos, e disse: opá, por acaso esta semana não fiz grande coisa, tipo, correu mal, tá? E, olha, não sei, estou distraído, não sei se é do verão, se está calor. Ele, ok. Tipo, porque ele confia, ele sabe que foi esta semana, ainda por cima, se uma pessoa é honesta, ele sabe que eu tenho consciência que esta semana não fiz tipo, o que era suposto, e na próxima compenso, não há stress. Tipo, e isso por acaso, essa cena é muito fixe. E acho que mesmo a nível de trabalho remoto ajuda-me um bocadinho, está mais relaxado. Porque uma das coisas que para mim é um problema e que eu vejo que é um problema para muita gente, e já vou à Maria, mas já agora faço as perguntas todas assim, depois fazemos todas à Maria, um, que é, eu às vezes tenho sinto um pouco de ansiedade por muito do trabalho que nós fazemos, por exemplo, de marketing. Marketing é 90% investigar coisas, 10% fazer coisas, ou 90% pensar em coisas, 10% fazer. Uhum. E se nós estivéssemos no local, os nossos
patrões, os nossos colegas, viam-nos a pesquisar, viam-nos a fazer, viam-nos a ler, viam-nos a estudar. Ah, mesmo se não tivéssemos a apresentar ou a construir nada, pelo menos percebiam que estava a haver trabalho ali. Com o remoto não veem nada, não é? Às vezes, tipo, o pessoal não sabe o trabalho que há, por exemplo, Sim. para muita gente não sabe. Aliás, um estudo revela que mais de 80% dos patrões, não é? CEOs, CTOs, etc., não confiam na sua equipa de marketing, porque eles não percebem o trabalho que está por trás, muitas vezes. Isto aqui são mesmo estudos, podem pesquisar. Sim. E se nós tivermos remoto, o trabalho que está a ser feito não é visto. Portanto, fazer posts no Facebook, isso é fácil. Ou LinkedIn, assim, não é fácil, é preciso pensar, Não é é? preciso saber o que se está a fazer. Mesmo às vezes uma frase ou assim pode ter várias interpretações, e uma pessoa de comunicação, como assim, ainda tem que perceber qual é a melhor frase para Uhum. comunicar aquilo que ela quer. Esses são os objetivos que tem para a empresa e tem que pensar. E toda essa investigação que às vezes é feita não passa Sim. para fora. Se tivermos remoto, como é que tu lidas com isto? Portanto, sabes aquela imagem do iceberg, não é? Só se vê um bocadinho em Olha, cima há aí bom exemplo. e há todo o trabalho por trás, em baixo, não é? E realmente é muito difícil demonstrar, digamos assim, que existe este trabalho de pesquisa, existe este trabalho de fundo, não é? Antes de apresentar uma coisa, publicar uma coisa, etc. E acho que no caso da Genesis existe uma grande confiança e isso nota-se Existe, sem realmente dúvida. e que quando nós apresentamos, temos todos os argumentos por detrás, mas muitas vezes nem somos questionados, porque lá está, a equipa de topo também sabe que existe toda esta pesquisa, existe todo este trabalho por trás e, portanto, há uma grande confiança no trabalho de marketing. No entanto, lá está, como não é um trabalho tão tangível, não é tão fácil de ver, de palpar, não é? Acaba por ser mais difícil para outras empresas que não estão tão habituadas a ter uma equipa de marketing ou que estão a construir agora a sua equipa de marketing, confiar 100%. E então acho que ainda há um trabalho a fazer, tanto por marketeers, não é? Que é um bocadinho evangelizar, mostrar, explicar, como também os C-levels, portanto, os administradores, os diretores executivos, etc., de se informarem, de perceberem como é que funciona, porque realmente marketing é quase como uma área à parte, não é? É muito diferente do resto, não é tão. Dentro da caixa, como é que eu ia te explicar, não é? Não é tão Sim, sim, sim. óbvia, não é tão fácil de medir, não é tão fácil de pôr numa caixinha, pronto. E portanto há aqui também um trabalho a fazer para que isto se torne mais normal e também que a confiança aumente, né, como estavas a Ou seja, dizer, dos a diretores solução para as para ti equipas. passa por educar as pessoas que estão, que te pagam o salário para todos os efeitos, para perceberem o trabalho que está a ser feito. Sim. É isto. Sim, porque no fundo, quando uma empresa decide contratar uma equipa de marketing, é porque tem que confiar nessa especialização dessa equipa de marketing, não é? Senão a própria empresa delegava tarefas de marketing aqui e ali, o que Claro. acaba por não resultar. E toda a gente sabe que isso não tem qualquer cabimento, porque marketing não é só também fazer. Há muita parte de planeamento, há Sim, sim, muita sim. parte de Mas estratégia aqui e por isso acaso tem que ser não tenho razão de especializado. queixa, mas já tive outros clientes, já tive outras empresas onde as coisas não eram fáceis. A pessoa tinha Claro. que explicar: olha, mas isto custa este preço, isto demoras tempo a Uhum. fazer, porque é assim. E eu já sempre trabalhei remoto a partir de casa, ahm, por isso para mim foi uma coisa mais natural. Estar a trabalhar remoto convosco é um bocado igual. Mas essa parte de dizer: olha, o cliente, olha, isto custa 10 mil, és tolo para fazer uns posts. Mas porque é preciso fazer isto. Ahm, e às vezes eu senti que eu estava um bocado, este gajo está aqui, tipo, Uhum. para inventar, não é? Tipo, para dizer que tem muito trabalho. Mas isto aqui, no trabalho normal, dia a dia, remoto, tem esse desafio. Pronto, depois cada um tem a sua maneira de resolver e por isso é que eu também perguntei. Mas se calhar vou um Uhum. bocadinho para a Maria, porque a Maria tem um trabalho muito interessante que, em termos remotos, eu genuinamente não sei como é que funciona. Tipo, presumo, deixa-me ver se adivinho, ok? Ah, tens tipo 30 mil reuniões por dia com toda a gente. É isto, acertei. Reuniões Ah, por Teams, não é? sim, sim, nós reunimos-nos por Teams. Inicialmente, quando é para tratarmos de parcerias, fazer os onboardings, sim, é tudo por Teams, estamos sempre a reunir por Teams. Ou seja, nós conhecemos a pessoa através de uma câmara e depois, por vezes, quando conhecemos a pessoa ao vivo, fica assim: olá! Juro És que não tu! estava a conhecer. Sim, porque é muito estranho, porque há feições, as câmaras, pronto, mudam as feições, ou a pessoa até pode estar com óculos e estar com lentes naquele dia, ou vice-versa. Mas nós temos sim algumas reuniões por dia, e o nosso trabalho aqui é um bocadinho diferente do vosso, ou seja, nós temos sempre muita coisa para fazer.
Ou seja, não depende da nossa criatividade. Ou seja, vocês estão num dia em que a criatividade não está tão ali presente, ok, vou descansar um bocadinho, desanuviar e depois volto a pegar. Nós não, nós temos sempre trabalho a acontecer. É mais pragmático, não é? Fazer. Sim, temos sempre colaboradores a virem tirar as suas questões, e então é sempre assim, há sempre alguma coisa a acontecer, e então não é tanto pela criatividade que nós trabalhamos. Claro que também está presente, porque também precisamos disso, porque aqui esqueci-me de mencionar, aqui os recursos humanos também tratam juntamente aqui com a Cíntia das parcerias, então também temos de ter aqui um nível de criatividade também presente para percebermos aquilo que faz sentido realmente ou não para os nossos colaboradores. E também tratamos aqui do processamento salarial, ok? Sim, são os recursos humanos que tratam do processamento salarial. Há muitas pessoas que não têm a certeza de que é que nós tratamos aqui nos recursos humanos. Então, sim, nós tratamos do processamento salarial, que é um processo ainda demorado. E lá está, nós precisamos aqui da folha de horas mensal do colaborador. Claro que, como vocês referiram, é muito à base de confiança, nós confiamos nos nossos colaboradores, ou seja, eles colocam-nos que trabalharam as 8 horas, nós acreditamos, podem não ter sido diretas, ok? Porque às vezes, exatamente como vocês, eu penso que na área da programação também funciona muito assim, as pessoas programam, não é? Metem aquilo a correr, aquilo dá erro, ok, e agora? Então ali sempre, depois também é saturante, então se calhar vão dar ali uma volta, depois voltam e trabalham, ou seja, é flexível, ok? Nós aqui funcionamos muito com a flexibilidade de horários, tanto que há pessoas que começam às 9 da manhã, não é? E outras vão até à 1, mas outras se calhar vão até às 11 e depois pegam mais cedo, ou até ficam depois das 6, porque muitas pessoas conseguem trabalhar melhor depois das 6, não é? Aquele período mais para o fim da noite, para o fim da tarde, peço desculpa. Não sei se respondi agora com o verão faz sentido, mas imagina, recursos humanos, ok? Tu lidas com pessoas 100% remoto. Como é que tu ainda por cima, o escritório é em Lisboa e tu estás em? Sim, eu estou no Distrito da Guarda. Basicamente eu estou em Braga, portanto eu estou aqui, tu estás aqui, Lisboa está aqui. Sim, faz tipo um triângulo. Mais ou menos a meio. Yeah. Sim. Que ainda por cima é muito longe, porque as autoestradas não são super direitas, é um bocado horrível nesse aspecto, mas já. Como é que tu consegues ter o contacto humano e ser o contacto humano entre as pessoas, de recursos humanos, e estar remoto? Como é que tu resolves como é que tu descalças essa bota? Sim, então, inicialmente, só para contextualizar, a Genesis é a minha primeira experiência de trabalho e eu aprendi tudo remotamente. Ou seja, a nossa manager aqui dos recursos humanos, a Sara, ensina-me tudo remotamente. E para mim não foi um entrave, ok? Inicialmente demorei uma semana a habituar-me, porque eu pensei e sempre tive a ideia de que presencial é que é fixe, estarmos ao pé dos nossos colaboradores, dos nossos colegas é fixe, mas o remoto também tem as suas vantagens. E então foi um bocado difícil adaptar-me, mas correu super bem. Ou seja, nós temos plataformas hoje em dia que nos permitem estar sempre em constante comunicação, ou seja pelo Slack, seja pelo Teams, qualquer coisa, ligamos a câmera e dizemos, olha, estou aqui com uma dúvida, podes-me ajudar? Ou então manda uma mensagem, olha, estou aqui com uma dúvida, como é que isto se processa? E foi tudo tranquilo, ou seja, eu aprendi as coisas como se eu tivesse presencial, ok? Isso não influenciou em nada. Claro que nós aqui, através da câmara, temos que mostrar mesmo que estamos aqui, que estamos bem confiantes e contentes. Ao vivo é diferente, não é? Nós, pela uma câmara, por vezes ficamos sem conhecer verdadeiramente a pessoa, não é? Ou seja, temos que estar contentes, mas também temos que mostrar realmente aquilo que somos e também de transmitir aquela confiança de que, ok, nós estamos remoto, mas nós estamos aqui para vos ajudar, ok? Qualquer coisa que vocês precisem, nós estamos aqui. E claro que os nossos colaboradores têm sempre a possibilidade de ir ao escritório, muitos deles vão assinar contrato ao escritório e é feito o onboarding presencial também sempre possível, por isso eu acho que o remoto aqui não influencia em nada, pelo menos no meu ver não me influenciou em nada. Claro que custou-me a adaptar, porque todas as experiências de estágio que eu tive anteriormente foi presencial, ou seja, custou-me a adaptar,
mas não implicou nada, nem teve, como é dizer, nenhum efeito negativo na minha aprendizagem aqui na Genesis, por isso eu acho que... A nível de produtividade, sentes que estás igual, estás mais produtiva? Sim, eu acho que não mudou nada, ok? Claro que quando nós vamos para o escritório, nós vamos um bocadinho com aquele pensamento de, ok, nós vamos ver as nossas colegas, vamos ver os nossos colegas, mas eu acho que hoje em dia o Teams ligamos e dizer, ei, olha, estou aqui a precisar de uma ajuda, ou um dedo de conversa, não é como se costuma dizer, Sim, um claro, dedo de claro. conversa, e acho que também acaba por ajudar bastante. Claro, mas claro que o escritório é o escritório, não é? Como assim Sim. ter isso, um café, um almoço, claro que para mim também é impossível, não é? Visto que estou aqui em cima. Mas E bens, também- às vezes. Sim, claro, sim, também vou às vezes ao escritório e também faz bem e nós temos essa É mesmo possibilidade. fixe. Sim, Aliás, claro. eu quando eu vou ao escritório é quando trabalho menos. Eu estou lá na galhofa com o pessoal, é quando eu faço menos. Só Pois tive é duas aquela, reuniões aí só. é verdade, é aquele sentimento de, ok, estou a ver toda a gente, parece que estou a ver toda a gente pela Não primeira fiz, não é? vez. Queres conhecer toda a gente, vais falar com toda a gente, vais te meter com toda a gente. É verdade, E é quando estou lá verdade. faço tudo menos trabalhar. E comi Acaba por uma ser. Sands na Copa. Assim, até testemunhal, tirou uma É fotografia verdade, toda. eu tenho uma fotografia. Comi uma Sands, foi só para dizer que estive lá a comer. Na Copa, Aproveitar exato. todos os espaços do escritório, claramente. Já usei Não, todos. Usei todos os mas espaços. só para complementar um bocadinho o que a Maria estava a dizer, portanto, acho que ao início pode ser mais difícil construir uma relação de confiança e construir esta ligação pessoal, mas acaba por ser inevitável através, lá está, das nossas iniciativas, da cultura que nós espelhamos todos os dias pelos nossos colaboradores, começam a sentir-se muito à vontade e já temos muitos relatos de pessoas que vieram falar connosco e que nos disseram realmente senti-me muito bem acolhido desde o primeiro momento, mesmo sendo remoto, senti logo essa calor humano, digamos assim, essa proximidade e essa vossa preocupação em estar perto de nós e isso é muito positivo, nós gostamos sempre, obviamente, de ouvir essas coisas boas, não é? Sim. Claro. Sim, nós Mas temos aqui, desculpa, Miguel, só para diz também isto. completar aqui assim de outra vez, sim. Nós no onboarding, ao falarmos da nossa cultura, logo deixamos ali o bichinho atrás da orelha, como se costuma dizer, ou seja, para eles perceberem que nós, apesar de estarmos remoto, nós fazemos coisas para que eles se sintam bem, para que eles se sintam incluídos e que se sintam mesmo que, ok, estamos a trabalhar de casa, mas de vez em quando lá vem um post nosso no Slack, olha, estas malucas lembraram-se e estão aqui para dizer que estão aqui, ou seja, sentem-se acolhidos por nós e sentem que nós estamos aqui. E nós também gostamos muito de apostar na comunicação interna forte, por isso mesmo, porque eles estão a trabalhar e depois recebem um post nosso no Slack e dizem, ei, olha, altamente, não sabia disto, ou nós até fazemos perguntas, sugestões que tenham, o que é que acham deste post? Ou seja, para interagirmos, e acho que isso também torna aqui Sim, o ajuda trabalho bastante. muito fácil. Ajuda Sim. bastante. Sim. Já agora podemos abordar isso. Podemos dar, claro, a Genesis como exemplo neste caso, de tipos de eventos, tipos de atividades que fazemos para tentar colmatar um bocadinho a falta de tato, não é? De falta de contacto, aliás, com as outras pessoas. Um, uma delas, posso dizer já eu, que é das minhas favoritas, são os workshops de educação financeira que nós damos. Acho que é das coisas mais fixes que nós temos aqui, mais diferenciadoras. Temos pessoas com quem dá para aprender. Esquece, estou mortinho pelo próximo. Agora, durante a altura do verão, estamos mais calminhos aí, mas eu estou mortinho porque está muita gente de férias assim. Mas estou mortinho que façamos mais, porque temos alguns que nós até queremos trazer parte deles aqui para este podcast no futuro, porque vale a pena. Só isso é incrível, porque vê-se mesmo a vontade que as pessoas têm, não só de aprender, mas de conversar sobre esses temas. Olhar, não é? Porque no final de cada workshop ficamos tipo, imagina, o workshop é suposto ter 1 hora e ficamos 2 horas e meia, ou seja, ficamos 1 hora e meia a mais a falar, a conversar uns com os outros e a fazer perguntas, isso é incrível. Mas entretanto, também temos uma série de outros, não sei se Cíntia se queres tu falar só algumas das coisas que nós fazemos. Dizer. Sim, tocando aí nesse tema então dos webinars, dos workshops financeiros, acho que é muito importante, porque além de estarmos a dar aqui um bocadinho umas noções do que são as finanças pessoais, do que é que as pessoas podem fazer para investir o seu dinheiro, etc., dos cuidados também que têm de ter, entre outros aspectos, temos essa questão da partilha, ou seja, as pessoas chegam-se à frente e dizem, eu faço isto, eu faço aquilo, a minha experiência é esta, e isso é muito positivo, termos aqui esta abertura e esta partilha, acho que é ótimo.
E depois temos outras iniciativas, temos desde workshops sobre saúde mental, workshops também com psicólogos, vamos ter também várias iniciativas aqui com pessoas externas, portanto, que vêm falar-nos de temas específicos e que neste caso vão dar realmente aqui um conhecimento muito especializado dentro de temas como nutrição, psicologia, como já mencionei. E depois temos outras coisas mais descontraídas, como happy hours no escritório, e depois temos também iniciativas online, como os jogos online, os videojogos que vamos jogando, e que nos ajudam a estar um bocadinho mais próximos, mesmo de quem não está na zona de Lisboa e não pode ir ao escritório, não é? E assim todos podemos conviver. Acho que essencialmente são estes os eventos regulares. Depois temos eventos de grande dimensão, digamos assim, que juntamos toda a empresa, ou dentro das possibilidades, não é? Quem pode comparecer, que é o grande evento de verão, que tivemos este ano, agora em julho. Foi muito, muito giro. Foi super divertido. Também estiveste lá, exato, e foi ótimo, sabes, de primeira mão, que foi um convívio super agradável, super descontraído, sem grandes, como é que eu ia dizer? Foi ótimo. Formalidades. Exato, sem grandes formalidades. Sim. Obrigada. E temos também o de Natal. O jantar de Natal. É fixe. Eu sei que surgem sempre estas questões que é numa empresa, e não é só a Genesis, eu sei que muitas fazem isto, empresas grandes ou médias vejo-as a fazer isto, que trabalham remoto, claro. Eu sou de Braga e a empresa é em Lisboa. Está a ir a Lisboa, mas as empresas muitas vezes comparticipam estas coisas e ajudam com as despesas, ajudam com portanto, não é um problema, mesmo para mas que tem que usar o meu computador. São coisas que surgem, questões que surgem, pessoas que nunca trabalharam remoto e têm estas questões, e certamente há de haver empresas que, tens um computador, então pronto, trabalha. Se calhar há. Nós aqui, precisas de um computador, está aqui um computador para trabalhar, portanto não é, a única cena que se calhar não dão é post-its e assim, ou se pedir, se calhar os post-its, eu vou pedir, vou pedir a ver se eles arranjam os post-its, mas eu vejo isto como uma cena positiva. Portanto, há estas questões que para nós já são, não é normal, estamos habituados, mas muita gente que agora está a começar a trabalhar ou quer trabalhar remoto pensa nestas coisas, mas como é que eu vou fazer? Mas eu não tenho um bom computador para trabalhar, mas como é que eu vou fazer para, percebes, estas questões? É engraçado. Mas se a empresa é em Lisboa, cada vez que eu tiver que ir lá, não é? Já viste a despesa. Se há 3 ou 4 eventos que não é obrigatório, mas convém ir, como é que vai ser? Já viste a despesa? Não, mas a empresa muitas vezes acaba por ajudar aqui. Isso é mesmo fixe. Quero só desconstruir alguns dos eventos que tu referiste, porque só disseste o que é que eles eram. Happy Hour, muita gente não vai saber o que é que isso é. Explica-nos o que é o Happy Hour. Okay. Então, é um convívio também ao final da tarde, em que temos, obviamente, bebidas alcoólicas, que é o atrativo para muita gente. E que, acaba por ser um momento muito positivo, final do dia, em que as pessoas estão super descontraídas, falam à vontade umas com as outras. Lá no escritório? Costuma ser no escritório, sim. Mas acabou o trabalho. Exato. Assim, eu não gosto de cerveja, mas eu, quando estava lá a comer a minha Santos, vi que tinha Summersby, isso já é, para mim está fixe. Exato. Temos, lá está, eu disse bebidas alcoólicas no geral, para não ser só cerveja, não é? Sim. mas sim, tentamos ter alguma diversidade. Sabe porque eu estou a dizer isto? Porque o pessoal que nos segue no Instagram vê só o pessoal com as Superbox e Sagres e não sei o quê. Portanto, eu quero só dizer que há mais coisas. E para quem não gosta de isto aqui também há opções. Claro, nós estamos, claro, aqui é muito fácil nós darmos o exemplo da Genesis, porque é a empresa que nós estamos, não é? Mas nós também queremos que nós aqui neste podcast também falamos de forma mais genérica e não tanto só como se fosse, nós não estamos aqui para fazer publicidade à empresa, seria parvo, não é? Certo, mas aqui estamos a usar como exemplo porque é a nossa experiência em primeira mão e queremos que as pessoas percebam que tipo de coisas, se fores para uma empresa, nem que não seja a nossa, se fores para uma empresa que é remota, este é o tipo de coisas que se calhar podes esperar. Não são tão fixes, não são nossas, mas se calhar mas vais ter estas coisinhas giras. Referiste ao Gen Games? Sim, nós fazemos tanto presencial como online. Agora estamos a apostar mais no online porque é mais inclusivo, não é? Chega a todas as pessoas do país, isto porque temos colaboradores em vários pontos do país. Mas também temos a versão presencial em que jogamos jogos de tabuleiro, também é muito giro. Ou cartas, também já jogámos Uno, quase que destruímos amizades, como costumamos dizer, né? Mas não destruímos, foi só o quase. Foi só o quase, altamente. Mas, voltando à Maria, porque não nos fiz as perguntas todas que eu queria fazer. Maria, como é que tu lidas com distrações? Como é que tu lidas com garantir que fazes o teu trabalho todo? Ou imagina, se o teu trabalho cai-te no colo e tu tens que o fazer, senão a empresa vai ao ar. Como é que tu lidas com isto? Sim, então, eu sempre fui
O barulho nunca me afetou, ok? Não, eu quando estudava, estudava com música, ou seja, o silêncio para mim é que me assusta e deixa-me mesmo Ok, então fora gostas de de pôr uma mim. musiquinha a dar de fundo? Sim, então meto uns fones, uma musiquinha e vou fazendo. Não me distraio, claro que às vezes os CTTs batem à porta e uma pessoa tem que ir abrir, né? Senão matam-nos. E então, que estão ali a bater, a bater, a bater. E tipo, enquanto não fomos, não descansam. Mas de resto, acho que não há nenhuma distração. Ou seja, a partir do momento em que eu me sinto, eu, na minha cabeça, estou no escritório e tenho que fazer, ok? Claro que há coisas que faço mais rápido e consigo, por exemplo, ir almoçar mais cedo. Há coisas que o trabalho exige que fique mais tempo, também se fica mais tempo, ok? Depende muito dos dias, depende muito da intensidade e volume do trabalho que tenhamos. Mas sim, meto uns fones, estou ali, faz conta que estou no escritório, por isso é tranquilo. Sei lidar muito bem com as distrações. Ao início foi complicado, porque lá está, não estava habituada, não sabia bem aquilo que o trabalho remoto era, não é? Porque entrei para o trabalho remoto assim, logo. Sim, um bocado de cabeça, não é? Sim, e então foi muito assim, mas confesso que a nível de distrações não tenho. Claro que por vezes vem o caso do CTT, ou por exemplo, vem alguém onde nós estamos a trabalhar fazer alguma pergunta, ok, sim, podes esperar um bocadinho. Se for algo que é a resposta sim, não, muito rápido, ok, sim, mas se for algo que Tipo, já mas tenha essas feito, distrações também tens no igual ou mais no trabalho local, não é? Tens lá sim, pessoas, vai sim, uma pessoa, olha, como é que se sai água ali exato. daquela cena, que foi o que eu perguntei quando estava lá, fui incomodar alguém, olha, como é que sai água ali daquela cena? A pessoa tipo, já quem é este gajo? Vou-te ajudar. Estás a ver? Tipo, Sim, esse tipo de sim, distrações também existem. sim, Por sim, isso é um bocado igual, não é? sim. E, aliás, se calhar até tens menos em casa, porque o senhor do CTT não vai à tua casa tipo 5 vezes por dia, não é? Não, 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 não. Mas, por exemplo, referia-me, por exemplo, às pessoas com quem moram connosco, ok? Hum. Também trabalham, mas quando estão de férias, por exemplo, agora os meus pais estão a minha mãe está de férias, eu não. Então ela vai lá muitas vezes onde eu estou a trabalhar. Olá, eu, mãe, por favor, agora Vou não, trabalhar. vou trabalhar. E então também sinto que as pessoas que nunca trabalharam remoto e até as pessoas mais velhas, por exemplo, Não a minha compreendem tão avó, bem, não é? sim, ela pensa que eu não estou a trabalhar, que eu estou à frente do Como é que lida? computador Isso é a bem fazer interessante, por acaso. nada. Como é que tu lidas com isso? É que imagina, eu moro só com a minha namorada que também trabalha na Genesis, por isso para mim, tipo, é igual. Como é que tu lidas com essa Sim, cena de género? Mãe, estou a trabalhar, pá, sai daqui. Como é que tu lidas com isso? exato. Sim, inicialmente também foi complicado explicar-lhes que sim, nós estamos a trabalhar, estamos em reunião, por vezes, às vezes eles abrem a porta, entram para ali a falar e tipo, nós só temos tempo de desligar a câmera, desligar o microfone e dizer, estamos a trabalhar, estamos em reunião. E eles, desculpa, desculpa, desculpa. E vão embora. E então é muito assim, às vezes entram por ali adentro e estamos a ter reuniões e nós estamos a reunião e eles, desculpa, desculpa. Voltam para Quantas vezes é que a tua trás. mãe já apareceu numa reunião assim a passar por trás? Por acaso ainda não, mas ao início tiveram quase, quase. Também não havia mal nenhum. Eu já vi muitas reuniões em que tem miúdos a passar por trás e não sei o quê, e é perfeitamente Exato, normal. Sim, Eu tenho as exato. gatas, por acaso elas estão lá fora, mas costumo ter as gatas a andar à frente. eu Às vezes acho Exato, e até. no confinamento viu-se muito. As Pois, eu pessoas acho que sim. entravam, sim, As pessoas habituaram-se a ver esse tipo de coisas e cada um sente na pele o que isso é, e portanto não há qualquer sim, problema é giro, é ver isso giro. nos outros. Até vos digo uma sim. coisa, nós temos um parceiro americano que vocês, pelo menos, a Cintia chegou a ter reuniões comigo também, com essas pessoas. E houve uma altura que eu estava a ter a reunião e estava a minha gata sempre a saltar para cima da mesa. E eu, tipo, eu pensei, uma empresa muito conceituada americana, não quero pôr aqui a gata, né? Então estava sempre a puxá-la para o lado. Opá, nisto ela entrou em cena e já estava aqui a correr de lado para o outro e não sei o que mais. E eu pensei, olha, ela quer colo, vou-lhe dar colo, assim ao menos ela cala-se, a saber? Só que ela estava no colo, via-se Cega. a cauda dela a fazer assim. E a senhora da outra empresa disse: que giro, tens um gato, como é que se chama? E eu disse o nome, não sei o quê. Eu tinha aqui um cão, para aí. Fui buscar o cão, e um cão daqueles pequeninos, um pincher, e ficou toda contente. Pôs a câmera mais inclinada para baixo para se ver o cão no colo dela e não sei o quê. E fizemos ali um bocadinho de bonding, entre aspas, por causa Lá de está. gostarmos de animais. Portanto, isto é uma coisa que nunca na vida, este tipo de histórias, nunca na vida acontecia presencial, não é? Tipo, Presencial, não é? Sim, Levar mas aí é um animal engraçado, para não é? Uma casa. pessoa acha que se calhar vai ser um problema. Ei, o meu gato viu, a minha mãe entrou. As pessoas riem-se, não tem problema nenhum, é, toda a gente tem filhos, Exato. muita gente tem filhos, toda a gente tem pais e mães e não sei o quê,
irmãos, o que for, e gatos e Exato. cães que aparecem e que está tudo bem. Também se fazem perguntas acerca do que vem no background, às vezes, aquilo é uma porta atrás de ti, mas não estou a perceber. Houve um senhor também, não sei se assim tu conheceu esse, que tinha o fundo desfocado. Disse, estou aqui com um amigo meu, querem ver, e ele tirou o desfoque e tinha um burro, o animal burro mesmo, tinha ao lado dele. Isso eu moro numa quinta e não sei o quê, e tinha o burro a espreitar pela janela. Foi mesmo engraçado. Portanto, este tipo Uau. de coisas nunca acontecem na vida Na real. vida E real, exato. aquilo que eu tenho para dizer para quem nunca trabalhou remoto e está a pensar em trabalhar ou connosco ou com alguém remoto é não se levem demasiado a sério. As pessoas não estão preocupadas. As pessoas não estão assim tão preocupadas com o que é que aparece no background e se a minha mãe entra e se ouve. Mano, se bater alguém à porta, olha, não sei o que, olha, espera só um segundo, estou numa reunião, está bem? Se eu fizer isto, ninguém vai ficar, o Miguel viu. Não há problema nenhum, as pessoas compreendem estas coisas. É isso. Portanto, não fiquem nervosos, não fiquem com ansiedade. Se vai entrar alguém, se vai, vou arrumar. Claro que se estiverem no quarto com a cama por fazer e não sei o quê, pode dar um bocadinho de má onda, mas de resto, se estiver um bocadinho desarrumado e não sei o quê, não faz mal. Podem desfocar o fundo com os efeitos do Teams. Para as empresas que trabalham, nós trabalhamos no Teams, mas há empresas que trabalham com o Zoom ou empresas que trabalham com outras coisas. Todas estas empresas, estas coisas têm ferramentas para desfocar o fundo e não sei o quê e resolvem aí o problema. Mas eu não vejo nenhum problema com isto e acho que é uma mensagem importante de passar para quem nunca trabalhou remoto, claro. Uma coisa que eu queria levantar, porque é engraçado, porque eu e a Cíntia estamos mais ou menos desincronizados nesse aspecto, que é cada um tem o seu horário, não é? E como nós aqui temos a liberdade de fazer como nós queremos, não é? Eu, por exemplo, acordo super cedo, então eu começo o trabalho super cedo. E claro que não é razoável que alguém que eu vá presumir que toda a gente vai começar como eu às 7, não é? Porque eu começo muito cedo. Então eu estou a fazer o meu trabalhinho para a gente, não sei o que mais, e nisto eu acabo o que tenho para fazer assim, e assim pergunta-me cenas às 11. Às 11 já eu fiz o trabalho há muito tempo. Então estamos sincronizados nesse aspecto. Claro que não há problema nenhum, atenção. Mas isto acontece. Eu quero saber a que horas é que vocês pegam no trabalho, ou se tentam pôr despertador para tentar ser certinho, apesar de não ser preciso. Cíntia, como é que tu resolves? Então, eu começo às 9, porque acho que lá está a hora que a maior parte das pessoas começa e se precisarem de Mas, alguma tipo, coisa, mas depois despertador certinho, imagina às 8h30, que é para estar às 9 direitinha, ou deixas acordar mais ou menos e vês. é assim, depende dos dias. Não, há dias Mas em isso que é fixe, estás a ver? Olha, desculpa Isso, interromper, não, é mas uma o liberdade depende dos incrível. dias é uma resposta ótima, significa que tens flexibilidade, não é? Exato, Se calhar exato. um dia Não, ficaste a ver essa um filme até liberdade. tarde, olha, amanhã começa um bocadinho mais tarde. Digo eu, diz-me tu. Obviamente também depende das tarefas, como eu estava a dizer, se eu tiver um bloco de tarefas que realmente exige muita concentração, eu tenho que pegar mais cedo para também entrar né, naquela zona No de mindset, já. exato, foco. Mas normalmente sim, começa às 9, vejo o que é que se passa em termos de equipa, o que é preciso para aquele dia, lá está a organizar e depois é ir fazendo ao longo do dia. Mas por vezes também depende, há flexibilidade porque às vezes surgem algumas situações pessoais e posso pegar às vezes um pouco mais tarde e concluo o trabalho também nesse dia se for preciso um pouco mais tarde, mas lá está, como é muito por tarefas, há essa possibilidade, há essa flexibilidade de horário e há esse trabalho por objetivos, como já tínhamos falado. Exato. Portanto, para mim Não, funciona um bocadinho assim. imagina, eu, pronto, apesar de não estar full time, há dias que eu faço full time, não é? Porque, Sim, seja nos outros dias no instante, sei quê, pronto. E uma cena que eu faço, independentemente da responsabilidade que eu tiver nesse dia, e quero ver se vocês fazem isso também, que acho que é uma cena fixe, que muitas empresas vão permitir isto, eu sei que, por exemplo, se for ao Pingo Doce ou ao Continente, ao final do dia, meu Deus, não é? As compras para casa é o descalabro, porque toda a gente que trabalha não remoto, chega a essa hora e vão todos à mesma hora, e pega trânsito e não sei o quê. Então o que é que eu faço? Hora de almoço, ou porque é uma hora fixe, 2, 3 da tarde, eu tento antes da hora de ponta, vou tratar das compras de casa e depois faço o trabalho, em vez de acabar às 6, acaba às 7. Vocês aproveitam e fazem este tipo de estratégia também ou não? Ou sim, para ir à loja do cidadão, tratar cenas do BI ou sim. assim? Eu uso bastante a hora de almoço para pequenas tarefas, não é? E mesmo É domésticas, maravilha. muitas Para mim é das vezes. melhores coisas. Exato. E facilita bastante, e realmente é um benefício que se tem deste equilíbrio vida pessoal e vida de trabalho que não existe no escritório, porque estamos lá mesmo das 9 às 6, normalmente, mas mesmo a nossa hora de almoço acaba por ser no escritório ou perto do escritório no restaurante, e portanto não existe, lá está, essa parte mais pessoal, essa parte de equilíbrio não é possível. E depois também a questão das viagens, não é? De trabalho para casa e casa-trabalho, acaba por ser um grande tempo que Só está isso. ali alocado, exato, e que já não nos permite, lá está, esse equilíbrio que eu estava a falar,
porque realmente depois chegar a casa já estamos muito mais exaustos, já não conseguimos também fazer tantas coisas. Por exemplo, falo da vida doméstica, não é? Das tarefas Uhum. domésticas, mas também falo da vida familiar. Já não há tanta paciência, já não há tanta vontade, por exemplo, de jantar fora ou de estar com a família mais prolongadamente, e o dia parece que encurta, não é? Parece que fica mais pequenino. E estando em casa ou trabalhando remoto, de onde as pessoas preferirem, têm essa facilidade que é gerir o seu horário da melhor Claro. forma, do que resulta para eles. E tu, Sim, Maria? eu Como é que confesso tu, como é que que. tu... Ia dizer o que, Miguel? Desculpa. Ia te perguntar como é que tu geres isso? Se fazes sempre a mesma hora, se pões despertador para acordar cedinho, ou se deixas de Ah, acordar à hora que for. imagina, inicialmente punha despertador, porque pronto, estava habituada a outra rotina, mas agora o meu cérebro, àquela hora, Ritmo já circadiano. Há sempre... já estou a acordar. Eu, por norma, começo sempre 15, 10 minutos antes das 9, ou seja, para ir ver e-mails, porque como eu tenho o meu e-mail pessoal e tenho o e-mail dos RH, para ir ver e-mails, ou seja, para ver aquilo que temos que tratar com prioridade, não é? Todos os assuntos são tratados, mas há uns que têm que ser com mais prioridade. E então começo sempre um bocadinho mais cedo. No entanto, faço as 8 horas normais, ou seja, é como se fosse das 9 às 6, mas claro, sim, imaginemos, há muitos serviços públicos que fecham às 5, ou seja, se nós estivéssemos a trabalhar no escritório, muito provavelmente tínhamos que tirar a tarde para ir tratar desses assuntos. Pois. Ou seja, enquanto nós estamos remoto, se estivermos a 5, 10 minutos do sítio onde nós queremos ir tratar, por exemplo, loja de cidadão, nós vamos, tratamos, voltamos e estamos a trabalhar. Ou seja, 10 minutos, meia hora que se tenha perdido na loja de cidadão, nós conseguimos repor. Ou seja, em vez de sairmos às 6, saímos às 6h30 e é super tranquilo. E eu acho que isso facilita muito, principalmente nesses serviços públicos que às 5 horas fecham, por isso eu acho que facilita muito. Mas ia dizer uma coisa, eu quando vou a Lisboa, eu sinto-me super cansada, porque o facto de levantar-me cedo, não é? Porque eu tenho que apanhar os transportes, depois chegámos ao escritório e trabalhámos, e depois voltar para casa nos transportes, em que àquela hora é impossível, as pessoas andam ali sardinha enlatada, eu chego a casa exausta. Eu só penso assim, fogo, meu Deus, como é que estas pessoas, todos os dias, não é? Todos os Conseguem, dias, já. porque é muito complicado. Imaginemos, agora no verão, até se calhar chegar a casa às 8 é tranquilo, porque é de dia, mas se eu imaginar no inverno, chegar às 8 da noite a casa, de noite, é um bocado, não sei. Logicamente faz toda a diferença, é verdade. Sim, sim, em termos de tudo, mesmo. Basta pensar, nós temos um tempo limitado nesta terra, né, na nossa vida. E primeiro, eu sei que é muito filosófico, mas é verdade, nós temos um tempo limitado. Primeiro, já passamos metade do tempo a dormir, não é? É verdade. Depois, tentamos sempre encontrar um trabalho que nós gostamos, porque passamos quase tanto tempo a trabalhar como a fazer outras coisas, não é? E espero que seja o caso para todos nós que estamos aqui. Para mim, pelo menos é. E depois, se ainda passamos, imagina que seja 1 ou 2 horas por dia em viagens, isso amontoado em 10 anos, meu Deus, já viste quanto tempo É uma muita pessoa hora. ganha, neste caso, em Sim. trabalho remoto nesse aspecto? Sim. É inacreditável. Sim. É mesmo malucos. É pena, por acaso, nenhuma de vocês, que eu gostava de ouvir também o feedback de uma pessoa, porque há pessoas que geneticamente mesmo são as chamadas night owls, aquelas pessoas que trabalham muito bem de noite. Nenhuma de vocês é assim, para não? Não sou Na péssima. faculdade, eu estudava Pois, bastante à ok. noite. Mas isso também, se calhar, Nem na faculdade. nem na Não, eu faculdade. Eu estudava. também não. Eu nunca funciono bem de noite. Eu de noite é para joguinhos Nem e eu. acabou. Não, Eu não... preferia acordar cedo e fazer. E depois, a partir das 6, o meu cérebro desliga. Desliga. já é muito condicionamento ao longo de muitos anos. Sim. Ou seja, prefiro fazer de manhã e depois à noite estar mais descontraída, porque sei que à noite o meu cérebro não funciona tão bem, não consigo pensar, porque já tive durante o dia Claro, claro. a fazer coisas e o meu cérebro já esteve a Mas há trabalhar. gente, tens conhecimento de gente na Genesis que, por exemplo, imagina programadores e assim, que prefiram trabalhar à noite? Ou não É faz assim, ideia? Imagina, recebes e-mails às 3 da manhã ou assim do pessoal, ou nem por isso. não, recebemos e-mails de noite, sim, e há muitos colaboradores que fazem horas extra, ou seja, ficam até às tantas da manhã a trabalhar, sim. Mas isso também pode ter a ver com os timings, ok? Não tenho bem a certeza se tem a ver com eles preferirem ou se tem Sim. que, por causa dos Pode ser os timings. dois até, sim, clientes. pode ser os dois. Há Sim, pessoas que trabalham claro. que lida muito bem. Eu conheço mesmo muita gente assim, que quando eu tenho amigos que trabalham noutras empresas e que lhes dão a mesma flexibilidade. Portanto, a cena da flexibilidade não é exclusiva a nós. Há muita gente que dá essa flexibilidade.
E eles deixam mesmo as coisas para último. Às vezes, eu tendo a liberdade, se eu quiser tirar umas horas à tarde porque não está a fluir nada, vou jogar computador. Olha, queres ir jogar? Vamos dar uns tiros ali no Counter-Strike, bora. E eu, mas tu trabalhas full-time. E ele, mas opá, não tem muito tempo ainda para acabar, então deixa mais para a última, depois faz ali o crunch e programar aquilo tudo, e é assim que ele se sente bem a trabalhar sob pressão. Portanto, pode ser, muitas vezes é isso, ele depois fica às vezes até às 3 da manhã a programar cenas, mas foi ele que trouxe isso para ele próprio, portanto, é o que é, e funciona bem assim. As pessoas são Exato. diferentes. E acho que é uma coisa muito importante que nós desapercebemos aqui na Genesis, e fazemos tudo para isso, que é, as pessoas são diferentes, não há um molde, não há uma forma de dizer, olha, faz assim, não é? Há regras gerais, há coisas que funcionam para a maioria das pessoas, mas há sempre uma pessoa que sai do molde e não vale a pena estarmos a forçá-la a ser de uma forma que se calhar essa pessoa não quer ser, não é? Então, nesse aspecto é fixe. E eu aproveito para fazer um desabafo e vamos ver se se vos acontece o mesmo. Um dos defeitos que eu vejo, eu sou super desorganizado, ok? Incrivelmente desorganizado, sou distraído, é o que é, faz parte da minha natureza, nasci assim. E uma das coisas que me acontece, que não faço ideia, porque eu não tenho grande experiência ou quase nenhuma a trabalhar localmente, por isso, se calhar vocês conseguem me dizer melhor, se vos acontece isto melhor que eu, que é, eu acordo, imagina, até é bem cedo, que é 7, que é normalmente que eu acordo, faço qualquer coisa de trabalho, ou imagina, tenho uma reunião às 11. Vamos fazer aqui uma coisita, depois, já são 10h30. Para a reunião. Às vezes tiro umas notas e não sei o quê, bora, reunião. Quando é por ela, almoçar. Ei, a reunião às 3. 3. Ei, deixa eu ver, arrumar a cozinha, não sei o quê, 3. Quando é por ela, o dia acabou. E o que é que eu fiz hoje? Onde é que foi o dia? Onde é que ele foi? Não é? E eu não sei até que ponto é que, se para pessoas distraídas como eu, uma pessoa mais despassarada, que se calhar fica assim a olhar e a cabeça vai voar pela imaginação, para a terra da imaginação, se não é bom para pessoas como eu, de vez em quando, se tiverem a oportunidade, ou usarem ferramentas, etc., para garantir que estão tipo, atentos, e eu aí tenho que ver o que é que posso fazer, mas talvez ir ao escritório de vez em quando para ligar os pés à terra, ligar a ficha na tomada da cabeça, não é? Nunca vos aconteceu uma coisa desse género, vocês tipo de darem por ela e já acabou o dia e não produzi nada, tipo, vou ter que fazer amanhã aquilo que não fiz hoje que o meu dia desapareceu. Isto não vos acontece? Depende muito. Porque imagina, se houver um dia cheio de reuniões, eu percebo o que queres dizer e concordo, Pois. que é entre as reuniões uma pessoa está a desligar de uma reunião e a pensar na próxima, então não consegue focar no seu Mas trabalho. imagino que isso era igual ao pior Mas isso, exato, é no igual local, certo? Porque ainda por cima tens em que ir termos à presenciais. reunião, fisicamente. E às vezes se for num cliente tens que ir ao cliente, não é? Ainda pior é. Sim, é verdade. Ou seja, isto é um Nesse problema aspecto, que acho não que há é grande exclusivo a diferença. remoto, certo? Isto é Não, algo... eu diria que não. Ok. Então mesmo Acho a perguntar que- genuíno, lá está, porque eu não Sim, tenho sim, experiência sim, a trabalhar sim. localmente, percebes? Maria, não te acontece isto? Não, eu às vezes até penso assim, há dias que deviam ter mais que 8 horas, porque nós temos tanto trabalho, estão a perceber, que às vezes Verdade. pensamos, o dia passou super rápido e nós tipo, ainda temos mais trabalho e queríamos que tivesse mais que 8 horas. Ou seja, às vezes é muito assim. Claro que eu penso assim, se o dia passou rápido é porque estivemos a fazer alguma coisa, Verdade. ou seja, tivemos a trabalhar e tivemos focados naquilo e nem demos o tempo passar. Por isso, para mim, o tempo passar rápido é bom, significa que estive sempre focada a fazer as coisas e que nem dei mesmo pelas horas passar. Para mim, no trabalho criativo, e para muita gente certamente que trabalha na parte criativa, se calhar a Cíntia, a parte de investigação é onde o tempo desaparece. Portanto, aí estou a fazer aqui um blog post a tentar perceber uma cena sobre blockchain que eu não sei o que, não sei o que mais. Vais investigar, peraí, mas qual foi a empresa que desenvolveu isto? Mas como é que isto funciona? Mas o que é esta palavra que eu não conheço? Sim, Vais uma investigar. coisa puxa a outra, Mas puxa a sentes outra. a barriga a dar a volta, tu pensas, eu já estou cheio de fome, porquê? Olhas para... E já é meio-dia! Lá se foi amanhã! E vais almoçar tarde, e tenho uma reunião às 3. Quando és para ela, o dia acabou. É verdade, é verdade. Claro que na realidade o dia não se perdeu, não é? Tu tiveste a investigar Não, coisas, claro. aprendeste uma série de coisas novas que vão ser úteis para sempre, mas às vezes dá esse feeling, mas eu acho que isso, lá está, não é exclusivo Sim, ao trabalho remoto. Claro que o problema é, chegas ao final do dia, o que é que tens para mostrar? Remotamente, eles estavam lá a ver trabalhar, o que é que tens para mostrar? eu percebo o que estás a dizer, mas realmente eu não sinto que é tempo perdido e não sinto que o tempo passa sem eu perceber. Eu sinto que realmente eu aloco o meu tempo a cada coisa específica e para mim faz todo o sentido. E se alguém precisar que eu lhe explique, eu explico. Claro. Mas aqui, como
como estava a referir, nunca foi necessário e sinto que confiam no meu trabalho e que compreendem o processo de marketing e não Sim, há e eu acho que qualquer no questão. caso de quando não compreendem, se alguém está a ouvir isto, sentir que apesar de trabalhar, que o seu empregador, o seu patrão, o seu diretor de equipa, seja o que for, ou estão com ansiedade porque acham que a pessoa não está a produzir ou assim, acho que o primeiro passo é a honestidade e falares com a pessoa e fazeres esse desabafo, tipo, uh, isto é a minha opinião, se eu estiver a dizer uma asneira, vocês não me deixem, ok? Eu acho que uma empresa que não te deixa ser honesto, não é uma empresa para tu estares, ok? Sim. Tu tens que ter a possibilidade de falar com o teu team manager ou o teu manager, seja quem for, não interessa. Seja qual for a posição que tu estás, vais falar com ele e diz: olha, eu tenho de andar a trabalhar bué, mas tenho medo que vocês não estejam a perceber o trabalho que eu estou a fazer em casa remotamente. E aí ele vai dizer: porquê é que tens esse medo? Eu sei que tu trabalhas e vai-te dar essa validação. Ou diz: mas eu realmente não sei, tens que me dizer. E tu aí educas a pessoa e dizes: olha, eu trabalho nesta área, vamos imaginar marketing ou qualquer outra, eu preciso fazer esta investigação, então estive a fazer isto, estive a tentar perceber isto o tempo passou bem da rápido e não sei o quê. E a pessoa, pronto, normal, acho que continua, percebes? Ou vai dizer: olha, faz antes assim, faz antes assado, faz um relatório sobre o que tu aprendeste, seja o que for. Eu acho que comunicação é uma coisa que acho que todos nós portugueses podemos melhorar. Ser honesto, eu acho que resolve. Eu disse as neiras, não. Vocês estão a dizer que sim, acho. Não. Acho que está certo. Uma coisa que ajuda bastante é estas reuniões semanais que nós fazemos, por exemplo, e que ajuda muito a pôr em perspectiva o que é que foi a semana, o que é que fizemos, e realmente eu acho que demonstra bastante que o tempo, lá está, não é perdido, é sim aproveitado e no final da semana temos determinados resultados para mostrar que não foram controlados aos milímetros, não é? O chamado micromanagement, mas que sim, que deu frutos, deu resultados e é por isso que continuamos neste formato, porque resulta, não é? Claro. Sim. Agora, se calhar para terminar, o que podemos também explicar um bocadinho e dar sugestões é quais são as ferramentas que nós usamos, que nós gostamos para trabalhar, seja em projetos, seja no dia a dia. Eu começo só por dizer, porque muita gente se calhar não vai conhecer e vocês se calhar não usam tanto, que eu sei que vocês não são muito gamers. Nós usamos o Slack. Isto é uma ferramenta super normal para empresas usarem. O Slack é o Discord de trabalho. Vocês que já conhecem o Discord, pronto. Sim. Discord Sim, é. Olhas para o Slack e olhas para o Discord, eles são idênticos. São iguais, sim. São iguais. Só que, então imagina o que é: tens da mesma maneira que tens o Discord, se estiver a falar para jovens, não é? Porque muitos jovens usam Discord. Se tens um Discord para os teus amigos ou para o grupo disto ou daquilo, pensa na mesma coisa, mas tens o Slack que está o dia todo ligado. Recebes notificações de pessoas que mandaram mensagem para todos, notificações individuais, tens lá toda a gente, podes clicar e falar com alguém. E nós temos lá temos salas para vários temas diferentes e no fundo tens o Slack aberto, estás em constante comunicação com a empresa. Esta é a primeira coisa. A segunda, nós no nosso caso usamos o Teams. Muita gente usa o Zoom, usam outras ferramentas, nós usamos o Teams. O Teams, para quem não sabe, é da Microsoft. Temos o Outlook, temos o Google Cena, não é Google, desculpa, o Word, É o Microsoft Office 365, exatamente. Tem tudo, exato. Tem tudo, nós usamos as cenas online por aí, que também é fixe para partilhar documentos, é super fácil, não sei o que mais. E o Teams é basicamente aquilo que estão a ver agora neste podcast, é tipo isto, não é? Nós estamos a conversar, mas tem um chat de lado e não sei o que mais. É basicamente isto. Fora isso, sim, não sei se queres falar sobre as coisas que tu usas também para organização, para calendarizações, essas cenas assim. Então eu gosto bastante do Notion, porque tem várias funcionalidades, desde lá está um calendário para a organização de posts, por exemplo, ou de atividades pessoais, até depois à parte do Kanban, não é? Um quadro onde temos o to-do, o done, o doing, não é? E o que também depende de outras pessoas, por exemplo. Portanto, tem aqui uma série de funcionalidades e funciona muito, muito bem. Mas também utilizamos outras coisas para a gestão de projeto, por exemplo, o Miro, que Miro acaba tão por fixe, eu um não quadro em conhecia. branco. Não, é muito, muito fixe e muito útil e no fundo possibilidades infinitas, não é? Permite fazeres tudo, porque tens mesmo literalmente um quadro em branco e podes pôr post-its, podes pôr quadros, podes pôr o que tu quiseres, podes organizar a informação da forma visual que for mais fácil e está lá tudo no que toca a gestão de projeto e facilita bastante para equipas, principalmente para equipas maiores. Claro. Nós estamos a fazer um projeto e é mesmo giro, porque eles estavam quase todos localmente e eu era o único que estava remoto. E o que eles estavam a fazer, aquelas táticas de desenvolvimento de projeto, tinham uma parede e estavam a pôr lá post-its com as coisas todas. E as pessoas iam dando ideias e não sei o quê. Diz? Post-its coloridos. Coloridos, exatamente. Estávamos a pôr post-its coloridos na parede com as ideias todas e com as fases todas. E eu estava remoto. Mas o engraçado é que o Miro
permite tu fazeres a parede, no fundo, não é? Coisas dos post-its, tipo, digitalmente. Digitalizares, no fundo, a Exato, parede. eles, no fundo, à medida que iam posto nas coisas na parede, digitalizavam, eu conseguia ver tudo aqui e acrescentar os meus post-its digitalmente. E pá, aquilo é mesmo fixe, tu vais pondo É os teus muito post-its, útil. depois vais fazer zoom out e vês tipo toda uma board, como se fosse uma espécie de Pinterest, não é? Onde pões as boards e pões as coisas lá. Podes pôr texto, podes pôr gráficos, podes unir umas coisas às outras, podes fazer aqueles diagramas em árvore. Por acaso eu achei isso mesmo giro para colaboração, não é? Eu recomendo aquilo até acho que tem uma versão grátis, não é? Para quem estiver a trabalhar Sim, remoto sim, sim. com amigos, com colegas, o que for, empresas remotas, o que for, opá, o Miro nesse aspecto por acaso achei mesmo giro. Eu ainda vou explorar isso para outros projetos, de certeza. O Miro por acaso está mesmo porreiro. Mais alguma coisa? Até usamos o Trello também, uma altura para um projeto, não é? O Sim, Trello sim, sim. também é fixe. Mais Sim, alguma coisa que nós usemos? Agora estou-me a lembrar, esqueci, se calhar. de resto, acho que usamos o Teams para colocar os documentos, não é? Hum. Portanto, coisas. A Maria também pode falar um bocadinho mais disto, coisas para toda a empresa, estão numa pasta Sim. partilhada e acho que é isso. Maria, Maria, como é que em recursos humanos, o que é que vocês usam? É Sim. basicamente o que eu disse ou mais? Assim, nós usamos mais plataformas, usamos plataformas de apoio aqui aos recursos humanos. Por exemplo, nós utilizamos o Slack, sim, também. Utilizamos o Teams como plataforma de colaboração interna, ou seja, nós temos todos os documentos que são partilhados a toda a equipa, inclusive as gravações dos nossos webinars internos, que o Miguel falou inicialmente. Temos também a nossa nova rubrica Ask the CEO, que também está gravada, ou seja, todos os colaboradores que entram, eles podem ver isso tudo e ficarem a par de tudo o que foi perguntado, dos webinars, aquilo que se conversou, não é? E se tiverem interesse realmente naquilo que se lá foi dito, podem ir ver. E depois temos todos os outros documentos, ou seja, temos vários documentos que nós queremos que os colaboradores saibam que estão ali, que eles podem aceder facilmente, ou seja, tornando as coisas transparentes, não é? Não escondendo nada. Nós dizemos assim, olha, aqui nós colocamos os documentos comuns a toda a empresa e eles sabem que podem ir ali ver qualquer coisa que é tudo comum à empresa. Depois, claro, usamos outras plataformas aqui para os recursos humanos, utilizamos o Clockify para então, os colaboradores também utilizam, nós utilizamos para ver a folha de horas dos nossos colaboradores, utilizamos também aqui o Clockit para vermos os pedidos de férias dos nossos colaboradores, ou seja, nós usamos umas ferramentas diferentes, um bocado diferentes das vossas, mas só aqui para salientar, eu acho que sou um bocadinho antiga, porque para mim uma agenda, uma caneta e escrever um cheque, acho que é essencial. Também uso, sim, o calendário do Hotmail, porque me dá lembrete, ou seja, eu amanhã sei que tenho que fazer uma coisa muito importante, não me deu tempo de escrever, ou sei que não vou olhar tanto se escrever, aquilo aparece-me um lembrete aqui e eu sei, ok, vou logo tratar, ok? Uma coisa que é específica a ti que tu gostas é o calendário de Hotmail. Sim, porque recebo os lembretes e acabo por não me esquecer. O que estiveres habituado a funciona para ti é esse. Pronto, sim, mas uma agenda com uma caneta, escrever um cheque quando está tratado. Típico. Mesmo. Eu tenho o meu caderno, mas se vocês virem o meu caderno, que até é da Janice, é horrível. É tipo a desorganização total. Uma cabeça desorganizada vai fazer notas desorganizadas, portanto é um bocado igual. Por isso é que eu disse logo no início que a Cíntia tem que maturar a mim e trabalhar comigo é difícil, porque eu sou péssimo com tudo estas coisas. Mas não é assim tão mal, calma. Mas mais alguma coisa a nível que facilita a nível a vida que facilita a vida a nível remoto? Eu também queria acrescentar alguma coisa que seja específica, Maria? Como assim? De aplicação de ferramentas? Sim, não sei se existe, se mais alguma coisa específica ou se Deixa-me acrescentar uma que eu acho que a Maria também não se lembrou e eu também há pouco não me lembrei, que é o WhatsApp. Nós utilizamos o WhatsApp. Pois é. Sim, nós usamos muito o WhatsApp, pois é. Para grupos realmente ligados a marketing, para grupos ligados a recursos humanos e comunicação interna. Portanto, o WhatsApp também é uma ferramenta muito, muito útil. Sim, é verdade, sim. Porque hoje em dia as pessoas, qualquer coisa, têm telemóvel na mão. Por isso, é muito bom. Já agora, eu disse que era só para terminar, mas agora é que é mesmo só para terminar, porque lembrei-me. No que diz respeito a falamos no início de estabelecer limites, mas para já aí até agora estabelecemos limites a nós próprios do trabalho que nós damos, certo? Aqui, não falando, claro, porque acho que eu saiba, não existe grandes problemas de limites em termos dos nossos patrões, entre aspas, né? Os nossos colaboradores e assim, não nos chateiam muito fora de horas.
eu acho que posso falar por vocês, né? Que eu saiba, não existe grande problema. Mas se fosse o caso, vocês como é que gerem, por exemplo, o WhatsApp, sendo que é o vosso telemóvel pessoal, assumo, não é? Ahm, tudo que é grupos chats de trabalho, vocês a partir de uma certa hora desligam ou não se importam de ir lá, vão por gosto? Como é que vocês resolvem aí? Eu, pessoalmente, eu gosto sempre de ver, não é? E de estar a par, porque me causa mais ansiedade não saber e não Não? ver. Ok. Exato. Mas, Agora, mas, por exemplo, mas não será que, imagina, cria o facto de estar no teu WhatsApp e é de trabalho às 11 da noite, se calhar ter criado ali uma pequena ansiedade, não seria melhor, imagina, fazer mute às notificações para garantir que não te faz confusão isso? eu acho que depende muito de pessoa para pessoa, mas a mim pessoalmente não faz confusão receber mensagens Pois. às tantas Mas da digo, verdade noite. seja dita, nós também temos Sim. muita galhofa nos grupos chats e partilhamos Sim. coisas giras e não sei o quê, por isso também não é que seja um Sim, problema. nem tudo é trabalho, não é? Pois, nem tudo é trabalho, a Mas, verdade é essa. mas, por exemplo, se for uma tarefa para fazer, eu não pego naquela hora, mas sim Claro, fica no claro, meu top of mind para o dia já seguinte sabes. ser a primeira coisa a Pronto. fazer Mas e então, realmente até estou agora tu logo não focada. sentiste que tinhas que separar as coisas, não é? Porque se calhar a nível de remoto, uma das coisas também é essa que eu Não, ouço muito falar, é saber separar. Os patrões depois mandam mensagens a X horas porque perdem um bocado de noção, não sei o quê, e cabe-nos a nós também estabelecer esses limites, não é? sim, eu acho que Mas tu não, sim, lá não está, sentes muito depende de isso, cada pessoa, mas claro. mesmo, por exemplo, eu quando vou de férias, eu prefiro estar a par do que está a Hum. acontecer e mesmo nos Vais grupos vendo, facilita isso, sim, do que passar, por exemplo, 2 semanas agora no verão, não é? Sem ver nada e de repente quando se volta cai tudo, não é? Assim, claro. bom. E tu, Maria? Sim, eu tenho o Slack instalado no telemóvel, já por isso mesmo, porque imaginemos que algum consultor fica a trabalhar até às 7 e é legítimo, não é? Eu trabalho até às 6, 6 e pouco, e imaginemos que ele trabalha até às 7 e tem uma questão que é importante. Ok, eu respondo. Claro que depois há um certo limite, por exemplo, às 11 já não vou responder vi, ok? Eu respondo no dia a seguir e é logo as primeiras coisas que faço. Não, vi no sentido de receber a notificação, mas não vou ver e respondo no dia a seguir, ok? Ok. Então, nós aqui nos recursos humanos, é assim, nós aqui na Genesis temos colaboradores a trabalhar no Brasil e o horário é diferente. Pois, Então, bastante diferente. sim, então nós temos que estar aqui não meio que preparadas, mas se o colaborador tiver uma questão urgente, ele lá está no horário de trabalho dele, não é? Nós aqui é que Pois, já está fora. Então, se não for muito urgente, claro que tratamos no dia a seguir, e muitos colaboradores têm a noção disso e às vezes pedem-me mesmo desculpa por estarem a incomodar fora de horas. Se for com muita urgência, tratamos. Eu acho que também não é uma ou seja, vez. a regra para mais ou menos vocês as duas é vão vendo, se for urgente lidam na hora, se não for, Sim, mas no dia é ir vendo, não é? E não vos incomoda, vocês sentem que conseguem ter a vossa vida pessoal na mesma sem grande problema. Sim, eu acho que Sim, sim. acho que hoje em dia já não existe tanto aquela separação, não é? E lá está, o facto de às vezes não irmos para o escritório também pode fazer este trabalho que acaba por ser muito mais fluido, não é? E a vida pessoal e a vida profissional está muito interligada, porque no Sim. fundo faz tudo parte de uma vida global, digamos Sim, assim. sim. Eu E, tenho muita portanto, dificuldade em separar essas e- coisas. Não, tenho dificuldade em separar, mas também porque até agora não tenho grande razão de queixa, não tenho nenhum burnout ou assim neste caso. Até na Genesis já aconteceu com os nossos líderes, não é? Começámos a fazer brainstorm de ideias às 11 da noite e depois ligamos e ficamos a falar. Mas estamos entusiasmados, portanto também não Claro, aconteceu. Portanto, para mim não é um problema. Por isso é que eu estou a perguntar, que eu também sim. estou a dar um bocado de senso destas coisas para perceber Eu como é que acho isto que funciona. se também for um problema para alguém, lá está, é uma questão de ser honesto, ser aberto, falar com as pessoas e dizer Claro. este tipo de conversa, se calhar é melhor noutra altura, pelo menos para mim, não é? E ter essa abertura e, no fundo, fazer o que resulta para cada um, não é? Não queremos, obviamente, interpor-nos nos limites de outra pessoa. Ótimo. É assim, para também a minha dica final, para terminar, não sei se vocês têm alguma dica final, mas é acima de tudo, mesmo, mas isto funciona, a verdade é que funciona para remoto e funciona para local, que é ser honesto, falar acima de tudo e não se preocupem com a cena de mas estou a chatear as pessoas. Opá, não. Aliás, chateias mais ir bater à porta fisicamente da pessoa, interromper. Deixas uma mensagem no WhatsApp ou no Slack, a pessoa vai ver quando lhe dá jeito. E não tenham medo de falar com as pessoas, não tenham medo de agendar uma chamada, pedir para agendar uma chamada para falar com a pessoa de recursos humanos, neste caso com a Maria, ou com o vosso team leader, com o vosso diretor de seja o que for.
para, e falo isto para tudo que é empresas e trabalhos, não é só para nós, não é? E ser honestos, dizer, olha, passa-se isto, estou ansioso por causa disto, sinto que vocês se chateiam mais às 11 da noite e não pode ser. Portanto, tem que ser honestos, não é? Porque eu acho que é assim, a falar é que a gente se entenda, como se costuma dizer, pelo menos aqui no Norte. Portanto, a minha dica seria muito esta. A meu ver, todo o mundo vai evoluir o trabalho remoto e vão surgir cada vez mais ferramentas e mais estratégias e mais metodologias. Nós, nesse aspecto, estamos bem. Até fizemos recentemente um inquérito que eu posso vos dizer que 100% das pessoas responderam que gostam da forma como nós estamos a lidar com o trabalho remoto, por isso, para nós está ótimo. Mesmo as outras empresas vão se adaptar, portanto, tem que se dar tempo a nós nos ambientarmos e outras pessoas se ambientarem e descobrir, dentro de nós próprios, onde é que nós nos damos melhor e como. E ao fazer esses testes, a pessoa vai aprendendo e evoluindo, mas acima de tudo é falar. Vocês têm alguma dica da vossa experiência para dar às pessoas que vão trabalhar remoto ou querem trabalhar remoto? Queres começar, Cíntia? Se quiseres tu. Sim, é um bocado aquilo que o Miguel disse, não tenham medo de incomodar. Nós estamos no nosso horário de trabalho, estamos aqui. Se for fora do horário de trabalho, vocês podem mandar mensagem na mesma. Se nós não vimos no dia, nós vamos ver no dia a seguir, ok? Não há problema nenhum. Claro que podem sempre agendar uma reunião. Nós vemos a nossa agenda, tentamos combinar uma hora que dê jeito às duas partes e falamos, por favor, se tiverem algum problema, se não se sentirem tão bem a nível de ansiedade, que é normal nos dias 2 e depois do Covid, a ansiedade eu acho que afetou um bocadinho a toda a gente, por isso, se não se sentirem tão bem, por favor, falem com os vossos managers, com alguém dos recursos humanos, com alguém de marketing até, por favor, falem mesmo, porque isso também é muito importante e nós estamos aqui também e compreendemos que isso é um fator muito importante hoje em dia e que pode influenciar a motivação e o rendimento das pessoas, por isso não tenham qualquer medo de falar, nós estamos aqui para vos ajudar, para além de nós termos funções e tarefas na empresa, a nossa função também é que os colaboradores se sintam bem, se sintam motivados, sintem que gostam de estar aqui, gostam de estar aqui a trabalhar, por isso é uma dica, eu acho que é uma dica boa, por isso aproveitem. Eu queria deixar para quem está a fazer agora a transição e não está tão habituado ao trabalho remoto, até porque o trabalho remoto em pandemia há de ser diferente do trabalho remoto fora de pandemia, não é? O, digamos, normal, o novo normal, que às vezes não é tão fácil assim de se adaptar. Há pessoas que têm dificuldades, que realmente não têm horários, não têm facilidade de organizar o seu trabalho autonomamente, têm dificuldade também em termos de socialização, isolamento, etc. E, portanto, há várias metodologias que estão a ser desenvolvidas e à medida que também o trabalho remoto vai ser adotado por mais e mais empresas, cada vez vai ser mais fácil, cada vez vai ser mais simples, cada vez vão haver mais ferramentas para colmatar todos estes desafios, digamos assim, mas a nível pessoal, se a pessoa tiver a ter alguma dificuldade, é falar com os colegas, não ter vergonha e falar também, lá está, com os recursos humanos, com os managers, etc. Dizer o que é que está a sentir, as experiências que está a ter, se tem dificuldade nisto ou naquilo, se o trabalho remoto não é tão a praia dessa pessoa, não é? Ou se está a ter dificuldades em adaptar. Também pode experimentar o híbrido, não é? E realmente o facto das empresas terem ou continuarem a ter escritório também facilita isto, porque há pessoas que preferem ir, se calhar, quase todos os dias da semana, ou mesmo todos, ao escritório, não há vergonha nenhuma nisso, não é? Muita gente portanto, faz isso na Gênesis, por exemplo. Exato. Portanto, o meu conselho é mesmo ser sincero consigo próprio e ser sincero com os outros, porque é mesmo caso para caso e não há uma regra que sirva a toda a gente. E acho que depois no final vai resultar o que for melhor para cada um. Ótimo. Isso. Olha, muito obrigado a vocês as duas por terem tirado o tempo do vosso trabalho, que agora vão ter que ir apanhá-lo para que eu fui eu que os chateei para vir aqui. Muito obrigado. Já temos aqui muitas boas dicas. Gente, não se esqueçam, podem comentar aí em baixo perguntas que tenham para mim, para a Cíntia, para a Maria. Podem chateá-las nos LinkedIn, podem pesquisá-las, elas não se importam com perguntas acerca da Genesis ou acerca do trabalho remoto que vocês quiserem. Vemo-nos na próxima edição. Vamos falar sobre alguma coisa fixe que ainda não quero revelar, mas vai ser fixe. Gente, muito obrigado. Até à próxima. Tchau. Sim. Tchau, tchau.